Show de bola então, pessoal. Vamos lá. Depois, à medida que os colegas vão entrando, a gente vai dando continuidade. Sobre a lista de exercício que nós vimos na aula passada, ficaram com alguma dúvida? Eu penso que o que você, de repente, poderia ter um pouquinho mais de dificuldade ali era no exercício 3. Conseguiram fazer? Deixa eu só abrir a lista aqui, espera. O exercício 3 ali, que eu penso que você poderia ter um pouquinho mais de dificuldade. Construa uma classe que leia 50 valores, encontre o maior e o menor deles e mostre o resultado. Esse vocês conseguiram fazer. Estão me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. É que eu tô com um fone novo aqui, eu não sei que hora que ele tá funcionando o microfone, não. Agora tá funcionando? Tá. Tá, beleza, então. Vocês conseguiram entender que eu falei ali do exercício número 3 da lista anterior? Sim. Teve alguém que não conseguiu fazer ou alguém que não entendeu o exercício 3? E aí, pessoal? Acho que esse aí eu deixei pra trás. Não sei se eu terminei isso aí. Então, conforme eu tinha falado para vocês, ele não é um exercício difícil, tá? Tanto é que a gente depois nós vamos até trabalhar um pouco mais algumas atividades que envolvem essa mesma lógica. Eu vou passar para vocês aqui uma forma que eu costumo ensinar, depois se vocês desenvolverem uma outra lógica. Depois se vocês desenvolverem uma outra lógica, não tem problema nenhum. Essa ideia aqui, por exemplo, assim, ler 50 números e encontrar o maior ou o menor. Vamos trabalhar com a ideia de 5 números aí, por exemplo. O usuário foi lá, digitou o número 1, depois ele digitou o número 10, número 50, o número 100 e o número 200. O que o algoritmo vai ter que fazer? Vai ter que mostrar que o menor número foi o 1 e o maior foi o 200. A partir do momento que a gente cria uma lógica, isso vai funcionar para a quantidade de números infinitas. Da mesma forma, funciona, por exemplo, assim, geralmente quando eu estou explicando esse exercício em sala de aulas, eu costumo dar esse exemplo, assim, digamos que eu coloque vocês ali na porta do laboratório em fila indiana ali, independente de nome, né, por ordem alfabética ou por altura. Cada um que entra, eu vou ler a altura de vocês no algoritmo e no final da execução, o algoritmo vai dizer o quê? Qual é o aluno mais alto e qual é o aluno mais baixo. Estão conseguindo entender a ideia? Da mesma forma, eu poderia fazer o quê? Para saber qual é o aluno que tem o aluno mais pesado e o aluno menos pesado. O aluno mais alto, o aluno mais baixo. O número maior, o número menor. Estão conseguindo entender a ideia? Estão me ouvindo, pessoal? Ninguém responde? Sim. Beleza, então. Então, qual é a ideia? A ideia, assim, tu vai fazer uma estrutura de repetição para repetir uma determinada quantidade de vezes. No caso do exercício ali, era 50 números. Então, tu ia usar uma estrutura para repetir 50 vezes. Se for aluno, 5 alunos, vai repetir 5 vezes. A quantidade de vezes que vai repetir é independente, tá? Então, qual é o conceito-chave? Vamos pegar o exemplo dos alunos ali. Eu botei vocês lá em fila indiana, lá na porta do laboratório.
O primeiro aluno que entra, quem é o aluno mais alto? Vamos lá, pessoal. É ele mesmo. É ele mesmo. Quem é o aluno mais baixo? É ele. Ele também, porque nesse momento ele é o único. Então, se terminasse a execução do algoritmo ali, ele seria o quê? O aluno mais alto e o aluno mais baixo. Todos conseguem entender? Sim. O que eu preciso fazer agora? Quando entrar o segundo aluno, o que eu tenho que comparar? Se a altura do segundo aluno é maior que a do primeiro. Se a altura do segundo aluno for maior que a do primeiro, o segundo aluno passa a ser agora o aluno mais alto. E o primeiro passa a ser o mais baixo. E assim sucessivamente. O terceiro aluno, vou comparar se ele é mais alto que o aluno mais alto, que na verdade agora é o segundo aluno, né? Se ele for mais alto, eu atualizo a variável que tem a altura para a altura daquele aluno. Conseguiram pegar a ideia? Sim, sim, tranquilo. Tá, então eu vou tentar compartilhar minha tela do NetBeans aqui agora e vou fazer lá no NetBeans e vou explicar para vocês, tá? Compartilhar. Trabalho não é... O que vocês estão vendo aí, pessoal, de compartilhamento? Para mim tá aparecendo a área de trabalho do computador. Pra mim também. Não compartilhou certo, só um minuto. Por que não está aparecendo a tela do NetBeans para compartilhar? Só um minutinho aqui, tá, pessoal? Não está aparecendo aqui. Está dando a opção de compartilhar PowerPoint, área de trabalho. Não dá a opção de compartilhar o NetBeans. Ah, janela de aplicativo. Achei. Compartilhou o Word, né? Compartilhar. Apareceu o NetBeans? Ainda não. Agora apareceu aqui para compartilhar. Ô, danadinho. Agora acho que apareceu aí para vocês, né? Agora sim. Deixa eu dar. Então vamos lá.
Vamos pegar a seguinte situação aqui, pessoal. Vamos pegar o exemplo dos números, tá? Então, eu vou criar uma variável... Trabalhar com números inteiros. Int, variável número. A variável MA para armazenar o maior e a variável ME para armazenar o menor. Uma variável I, que é a variável de controle. Então, o I eu vou deixar declarar lá dentro. Até aqui tranquilo? Aqui na variável num, ele vai pegar o número que o usuário digitar. A variável MA, eu vou armazenar o maior. Na variável ME, vou armazenar o menor. Então, digamos que eu vou fazer essa estrutura para 4 números. Então, for o int. Essa sintaxe do for aqui é tranquilo para todo mundo, né? Alguém tem dúvida? I menor do que 4. E mais. O número vai ser igual a integer parciente e option pane show message eu fiz aqui tranquilo, né, pessoal? Vou ponto e vírgula lá. Opa, integer ponto parciente. Digite o número. O que está faltando aqui? Não é show message, é show input, né? Beleza. Então imagine a seguinte situação. Vocês estão voltando do intervalo. Vocês chegaram tarde do intervalo. O professor disse, ó, todo mundo em fila indiana lá na frente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura de cada um de vocês. O aluno que for mais alto vai receber um castigo aí. Brincadeira. Então, a primeira vez, quando entrar o primeiro aluno, ele vai ser o quê? Ele vai ser o mais alto e o mais baixo. A mesma coisa que o primeiro número. Quando ele formar o primeiro número, quem vai ser o maior número? O maior número vai ser o que ele digitar, certo? E o menor número? Aquele também, porque é a primeira execução. Então, como é que eu sei quando é a primeira execução de uma estrutura de repetição? Vamos lá, pessoal. Galera? Como é que é a pergunta? Eu não entendi. Como é que eu sei? Aqui eu fiz uma estrutura de repetição para o i começando com 0 até o i menor do que 4 e mais. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Certo. Como é que eu sei quando vai ser o primeiro número? Quando vai ser a primeira vez que a estrutura está repetindo? Quando Quem for é que zero? controla? Quando o i é igual a 0, justamente. Quando a variável de controle, nesse caso eu usei o i, mas poderia ser qualquer outra, né? Então, quando a variável de controle tiver o valor 0 e eu definir que ela começou do 0, então eu sei que é a primeira execução. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Tá. Então eu faço assim, ó. If o meu i for igual a 0, eu sei que é a primeira interação, certo? Então, se é a primeira interação, eu vou dizer que a variável maior vai receber quem? Um número.
minha variável menor vai receber quem? O número. Porque, digamos, imagina a seguinte situação. Executou uma vez só, o usuário informou o número 5. Quem é o maior número? O 5. Quem é o menor número? O 5. Até aí, tranquilo? Então, na primeira interação, eu tenho na variável maior o número, na variável menor o número. Agora, quando a estrutura de repetição for repetir a segunda vez, que seria o quê? O segundo número que o usuário vai informar, eu tenho que verificar se aquele número que ele informou é maior do que o número anterior ou menor. Se ele for maior que o número anterior, eu vou ter que atualizar a variável MA. Porque daí agora o maior número passa a ser o segundo número digitado. E se ele for menor, eu vou ter que atualizar essa variável ME, porque o menor número passa a ser quem? O segundo número digitado. Até aí, conseguiram entender? A lógica, pegaram? Sim, sim. Beleza, então agora, né, quando já é a segunda interação, que eu vou testar aqui, ó, else. Agora o que eu vou testar? Se o número que ele digitou, else if. Se o número que ele digitou for maior do que o maior, o que eu sei? Sabe que o maior recebe o número. Sim, só estou dando um errinho aqui. Já vou explicar para vocês qual é o erro que ele deu ali, tá? Ó. Aqui ele sinalizou um erro, certo? Ó, ele botou assim, ó, variável não pode ser inicializada, a variável MA. Por que que ele deu aquele erro ali? Porque o compilador, ele não sabe se ele vai entrar naquele else ali. Então, ele não entrando naquele else, o compilador não tem como saber. Ele pode considerar como a variável não foi inicializada. Então, lá na inicialização, a declaração eu coloco ela como zero, ó. Maior zero e o menor zero. Então, ele já tirou aquele errinho ali. Então, se o número que ele digitou for maior do que o primeiro número, o maior vai receber quem? O número. Entenderam o que eu fiz? Só. Câmbio. Sim. Se vocês não falam nada, eu vou partir do princípio que estão entendendo, tá, pessoal? Não precisa ter vergonha. Agora, eu vou testar o quê? Se o número que ele digitou é menor do que aquele número que já estava lá. Se o número for menor do que o ME, ME recebe o número. Vamos ver se vai funcionar? Aqui termina aqui. joptionpen.show message dialog. Maior número e menor número. Então vou botar começando no zero, vamos lá, vamos executar. Shift F6. Ó, vou informar o número. 10, 20, 30, 40. Maior número 40, menor número 10. Conseguiram acompanhar? Sim. Vamos executar de novo. Menor número 5. Agora 200,
A execução para mim não tá aparecendo. Não. Tem alguém que está vendo a execução? Também não apareceu pra mim. Pra mim também não. Gente. Eu acho que deve. A gravação acho que não deve te pegar. Ninguém está vendo o compartilhamento. Não? Tá, mas o que eu posso fazer? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui, esse código. Aí eu passo para vocês, vocês executam aí. Deve ser algum probleminha do aplicativo que não mostra a execução, tá? Aqui no chat eu consigo mandar mensagem para todo mundo, será? Na verdade, eu acho que tem que compartilhar a tela da execução, professor. Como está compartilhado no NetBeans, né? A execução fica aquela janelinha que fica ali em cima, né? Peraí que eu vou. Deixa eu salvar esse arquivo aqui no bloco de notas, só um minuto, que tem o código, tá? Eu vou tentar compartilhar, mandar esse arquivo para vocês. Aqui, vou salvar. Trabalho maior. Aí eu mando esse arquivo para vocês. Vamos ver se eu consigo mandar um arquivo para anexar. Apareceu um compartilhamento para vocês. Pessoal, um arquivo com o nome maior.txt. Aqui não. Para mim também não. Professor, posta no AVA na aula de hoje. Acho que todo mundo consegue pegar. Acabei de enviar, a ver se vocês receberam. Senão eu posso Agora lá. sim. Agora sim. Tá. Então o que vocês falam? O que vocês vão fazer agora? Já que não está aparecendo ali o compartilhamento da tela da execução, eu vou dar uns minutinhos para vocês pegarem esse arquivo, executarem no NetBeans e vocês vão ver. Executem com os números e vocês vão ver a execução. Qualquer coisa me chamem aqui, eu vou aguardar vocês, tá? Estão conseguindo executar aí, pessoal?
Estou conseguindo executar, pessoal. Escutar? Executar, eu mandei um arquivo ali no chat do arquivo do exercício que eu corrigi, porque não aparecia a tela da execução aqui, daí o pessoal está executando aí no NetBeans. Ah, tá. Conseguiram ver a execução, galera? Alguém com dúvida na execução? Pessoal?
me ouvindo, pessoal? Sim, tô ouvindo. Ah, beleza? Ninguém responde porque não estava ouvindo. Conseguiram executar ali o exercício? Conseguiram entender, pessoal? Eu consegui. Alguém não conseguiu entender aquele exercício ali? Então, aquela lógica ali que eu passei para vocês, ela vai funcionar para o número maior, para o número menor, o aluno mais alto, para o aluno mais baixo, para o aluno mais pesado, para o aluno menos pesado. Tranquilo? Tranquilo? Tá. O que nós vamos aprender hoje, então? Hoje nós vamos aprender um outro comando da estrutura de repetição, que é o comando while. Vocês lembram lá em Visual Algo do comando enquanto? Eu não lembro muito bem. Não lembra muito bem? Tranquilo. Deixa eu voltar a minha tela, que está compartilhada a tela do NetBeans, né? Isso. Eu vou usar essa tela aqui mesmo, tá? Vou botar aqui para baixo. Vou tentar explicar aqui em português como é que vocês viam lá em algoritmo. Enquanto a variável, por exemplo, o número for menor do que 5, faça. Aí aqui tinha fim enquanto. Deixa eu tentar aqui. Estão lembrados? Daí aqui dentro do enquanto vocês fariam toda a tua estrutura de repetição, sua lógica. Qual é a diferença do comando enquanto para o comando para, ou para o comando, né, ou do while para o comando for? Que no comando for, eu não preciso me preocupar com o incremento da variável de controle. Por exemplo, eu digo assim, ó, for, né, para o i de 1 até 5, faça. Se eu não especificar nada ali, na verdade, ali em Java eu especifico, que é o i++, que é o incremento da variável, né? Então, a primeira vez o i vale 1, a segunda vale 2, a outra vale 3, a outra vale 4, e quando chegar no 5 ele sai fora da execução. Tranquilo? Tranquilo? Qual é a diferença, então, quando a gente usa o comando while? Aqui essa sintaxe, só para relembrar, clareou? Quem estava meio confuso? Agora eu consegui lembrar. Beleza, quem tiver dúvida é só chamar. Então vamos fazer aqui já em Java, tá? Vou apagar tudo isso aqui. Confundir aqui. While, que seria o comando enquanto, então o while. O número. Qual é a minha condição? Uma variável, né? Uma variável qualquer. Qual é a condição agora? Enquanto, vou dizer assim, ó, enquanto o número for menor do que 3, ele vai executar alguma ação. A variável no número não foi inicializada, então o número começa com 0. Até aqui tranquilo? Por enquanto, sim. Então, digamos que enquanto o número for menor que 3, faça. A diferença do while para o comando for é que no comando while o programador tem que se preocupar com o incremento da variável de controle. O que é o incremento da variável de controle? Eu disse que a primeira vez aqui o número valia 0, certo? Enquanto o número for menor do que 3, está maior, né? 0 é menor do que 3? Então ele vai executar alguma coisa. Chegou aqui no fim do while, vai testar 0 é menor do que 3? Ele vai executar o código que está aqui. Mas no comando while, o programador tem que incrementar a variável de controle, porque senão ele nunca vai sair do laço, vai ficar sempre num loop contínuo. Então, o que o programador tem que fazer? Ele tem que, em algum momento do código, ele tem que dizer que a variável de controle, que é número, é igual ao quê? O número mais 1. Ou a mesma coisa que número mais mais.
Entenderam o porquê disso? Professor, pode repetir, que eu não consegui pegar um pouco, metade do negócio. Tá. Lá no comando de repetição, quando eu uso for, eu digo assim, ó, for, a variável de controle o i, começando no zero, até o i menor do que 3, por exemplo, o i mais mais. Então, ele vai executar uma, duas, três vezes. Quando chegar na quarta vez, ele vai sair fora. Até aí, tranquilo? Tranquilo, até aí sim. Tá. Agora aqui o comando while. Eu estou dizendo assim, ó, enquanto o valor da variável número for menor do que 3, tu executa alguma coisa. Eu declarei a variável com número com o valor zero. Zero é menor do que 3? Zero é menor do que Sim. 3. Então ele vai executar. Só que eu preciso me preocupar no momento do meu código lá, em algum momento do meu código eu tenho que dizer que aquela variável ela vai sofrer um incremento. Por que sofrer um incremento? Porque se ela não sofrer esse incremento, ela vai ter sempre o valor zero. E zero vai ser sempre menor do que 3. Então, Ah, essa tá. condição, pode falar. Então, no caso daí, tu soma um para poder chegar no valor e parar a execução, no caso. Isso mesmo. Ah, tá. Porque se tu não incrementar, essa condição que vai ser sempre verdadeira vai ser sempre executando, vai estar sempre executando. Entendi. Tá, aí no caso, por que do mais ali embaixo? O mais ele faz a mesma função que a linha de cima, tá? Poderia ser número igual a número mais um ou número mais mais. Só botei aqui os dois exemplos, tá? Ah, tá, entendi. Assim ou assim. Ah, tá. É, no caso significa a mesma coisa. A Beleza. mesma coisa. Só botei os dois exemplos para vocês entenderem. Ah, tá, beleza. Ó, eu vou executar aqui, vou botar assim, ó. Digamos que eu queira executar o meu código 4 vezes ou 3 vezes. E cada vez eu vou pedir para o usuário informar um número. Então, eu tenho aqui a variável. Vou botar a variável aqui, em vez de número, eu vou botar a variável cont, tá? Que é o contador. Quando o cont for menor do que zero, eu vou pedir para ele informar o primeiro número aqui. Ó. Esse número também. Beleza. Aqui eu pedi para o usuário digitar o número. E eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar a soma dos números no final. Então, nós aprendemos na aula passada que existem variáveis contadora e variável de incremento, né? Estão lembrados? Então, a soma Sim. seria o quê? A soma era o valor que eu tinha na variável anterior mais o número que ele digitou. Beleza? Entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Opa, aqui está dando erro aqui. Vamos lá. Esperar ponto e vírgula. Ah, tá. Tirei option pen. Ponto. Começo depois de option pen. Por isso. Entenderam o que eu fiz aqui? É uma simples estrutura de repetição, onde o usuário vai digitar
3 números e no final vou mostrar a soma. Tranquilo? Beleza. Vocês acham que essa estrutura aqui vai executar quantas vezes? Da forma que está aqui no NetBeans. Por exemplo, para o professor pular a contagem, teria que ter aquele esqueminha que o professor fez agora há pouco, né? Isso mesmo. Beleza, bem colocado, tá? Da forma que essa estrutura vai ficar num loop, tá? Por quê? Eu defini lá no início que a minha variável fonte tem o valor zero, certo? Então, fonte igual a zero. Então, enquanto zero for menor do que 3, zero é menor do que 3, Sim. zero é menor do que 3. Então, ele vai ler o número e vai somar. Chega aqui embaixo nesse fechamento de chave. 0 é menor do que 3? 0 é menor do que 3. Volta lá, lê o número de novo e soma. Chega ali, 0 é menor do que 3? É. Vai lá, lê o número e soma. 0 é menor do que 3? É. Lê o número e soma. Algum momento eu estou dizendo que a variável contadora ela tem 0, 1, 2, 3? Não estou dizendo, né? Então isso vai ficar o quê? Num loop constante. Por isso que quando a gente usa o comando while, em algum momento do meu código eu tenho que dizer que a minha variável de controle vai ser o quê? O valor que ela tinha mais 1 ou... Entenderam? Professor, Pode falar. no teu caso, qual dos dois o professor mais usa? A primeira colocação ou o conte mais mais ali? Eu uso o Conte++, economiza código, fica até mais bonitinho, né? Ah, tá. Eu pensei a mesma coisa. É, mas eu mostrei os dois para vocês verem que dá de fazer das duas formas, tá? Entenderam por que eu precisei botar esse Conte++ ali? Ou Conte é igual a Sim, Conte mais 1? sim. Alguém não... Alguém não entendeu? Eu vou executar aqui e ver se aparece a execução para vocês, tá? Primeiro número, 5, o outro 8, o outro 5. A soma é 18. 5, né? Mais 8 mais 5 deu 18. Apareceu a execução para vocês. Não, aqui pra mim não apareceu. Apareceu a execução para alguém? Pessoal? Não, pra mim também não. Tá. Querem que eu compartilhe da mesma forma e manda no chat esse arquivo para vocês executarem aí? Pode ser. Tá. Todos conseguiram entender o porquê que a gente tem que usar a variável de controle incrementando ali, quando se usa o while? Eu entendi. Alguém não entendeu? O pessoal não responde. Opa. Acho que todo mundo entendeu. Tá? Eu vou partir do princípio, quando vocês não responderam, eu vou partir do princípio que entenderam, tá? Apareceu para vocês aí no chat um arquivo while.txt. Ah, apareceu. Vou tentar abrir aqui. Tá? Então copie esse código e executem, tá? Só não esqueçam ali do nome da classe. Se vocês fizeram com o mesmo exercício, ali está como exe1, tá? Se vocês tiverem outro nome de classe, só alterem o nome.
Ô, professor, o meu aqui agora não consigo baixar e não consigo abrir. Tá, então deixa eu acessar aqui o ambiente virtual que eu vou postar na aula de hoje, tá? Tá. Vou pôr os dois arquivos lá, tá? Dê uma olhadinha no ambiente virtual lá, pessoal. Se tem um arquivo chamado o while e o outro maior lá. Apareceu aqui, professor. Conseguindo baixar aí, pessoal? Eu consegui, já tô executando aqui, só um minutinho. Tranquilo. Deixa eu chamar. Beleza, deu certo aqui, professor. Tá. Mais alguém aí, galera? Alguém não conseguiu entender? Os demais, pessoal. Vocês conseguiram entender o porquê que tem que ter esse ponte mais aqui? Eu consegui. Tá aparecendo a janela do NetBeans para vocês? Para mim, sim. Tá. É um detalhe importante que a gente tem que prestar atenção para não cometer nenhum erro e o código não dar errado. Quando a gente trabalha com o comando while, o incremento da variável, que nesse caso aqui é o ponte mais, ela deve ficar logo abaixo do while, por exemplo, ou
logo antes de fechar a chave aqui, ó. Pode ver que é o último código antes do fechamento da chave, né? A gente não pode de forma alguma botar esse incremento dentro de um comando condicional, ou seja, dentro de um comando if. Por quê? Porque pode acontecer, de acordo com o comando if que vocês definirem, aquela condição nunca ser verdadeira e ele nunca entra ali. Por exemplo, ó, digamos que eu fizesse assim, ó, if fonte for igual a 999, um exemplo, tá? Fonte mais, igual. O que eu estou dizendo aqui nesse meu código? Quando o valor da variável ponte chegar a 999, eu vou dizer que ela vai passar para ter 1000, né? Mas vai chegar algum momento desse conte igual a 999? Não. Não, né? Por quê? Porque eu defini lá em cima, aqui em cima, ó, como conte tendo valor 0. Aqui eu digo, enquanto o conte for menor do que 3, 0 é menor do que 3, lê o número, somou. Daí eu vou dizer, 0 é igual a 999? Não é. Vem para cá, 0 é menor do que 3, lê o número, soma. 0 é igual a 999? Não é. Vai lá, 0 é menor do que 3, lê o número, soma. É igual a 999? Não é. Volta. Conseguiram entender, pessoal? O erro que tem nesse código aqui? Eu consegui. Alguém mais? Desculpa, alguém não entendeu? O porquê que não se deve fazer isso? Eu entendi. Tem alguém que não entendeu. Pessoal, vamos lá. Estão todos vendo a minha tela? Sim. Ô, professor, mas no caso, por exemplo, assim, se eu usasse o if e, tipo assim, o if, daí como o professor botou ali, conte igual a 999. Mas se eu trocasse o 999 e botasse um número, por exemplo, abaixo de 3, vamos supor, se o conte fosse igual a 2, daí botar para executar uma mensagem, daria tranquilamente, né? Daria, mas só que o incremento da variável ali, fonte mais, ela nunca deve ser feito dentro de um comando condicional, tá? Ah, tá, daí no caso eu colocaria fora, mas daria do mesmo jeito, né? Daria, poderia pôr uma mensagem, mas só que esse incremento aqui, ó, ele tem que estar sempre fora do comando condicional. Aham, Ele não deve depender de condição alguma para ser incrementado, entendeu? entendi. Não, isso aí eu entendi. Ele tem que ser incrementado independente de qualquer condição. Não, beleza. Independente de, por exemplo, faça sol ou faça chuva, a variável conte, ela sempre vai ter que ser incrementada. Tranquilo. E se tu deixar dentro de um comando condicional, dentro de um comando if, tu vai correr esse risco de ela não ser incrementada. Não, beleza. Mais alguma pergunta? Não, para mim era só. Os demais, pessoal, deixa eu carregar lá no ambiente virtual mais um arquivo aqui que vai ser os exercícios, tá? Reunião o professor Nasci hoje foi boa? Eu não participei.
Tem uma olhada se apareceu uma lista de exercícios para vocês, tá? Com o nome atividades, pessoal. Para mim aqui apareceu. Tá. Vamos abrir essa lista, então. Já abri aqui, professor. Se todos estiverem com a lista aberta, aí vocês dão ok, tá, galera? Alguém não conseguiu abrir o arquivo? Só estamos em 3 aqui na sala. O restante saiu tudo. Não, mas aqui tá dizendo que tem só 5 participantes. É, eu tô olhando agora. O restante saiu tudo. Eu tava lá na tela do NetBeans, agora que eu voltei pra cá. É, o que deu com a galera aí? Tá. Podemos explicar ali a lista, galera? Sim, Estão todos com a lista aberta ali? eu sim. Tá. Vamos lá. O exercício 1. Cálculo simples de velocidade média. Faça uma classe que, para uma quantidade de 10 pilotos, leia o nome, uma distância percorrida em quilômetros e o tempo que o piloto levou para percorrê-la em horas. O programa deve calcular a velocidade média em quilômetros e exibir a seguinte frase: a velocidade média, né, de tantos, a velocidade média, né, do piloto, que é o piloto X, foi de tantos quilômetros por hora, onde X é o nome do piloto e Y é a sua velocidade média. Até aí, tranquilo? Tudo certo. Então, lembrado lá de física, tem uma explicaçãozinha ali, ó, etapas. Nas aulas de física, sabemos que a velocidade média é dada pela distância percorrida
dividida pelo tempo gasto para percorrer. Então, velocidade é igual ao S, que é a distância, o T, o tempo. Então, temos dois valores numéricos, distância e tempo, e uma literal com o nome do piloto. A obtenção dos dados nesse programa é simples e direta, basta pedir ao usuário que digite os valores. Então, se for fazer uma classe que vai repetir 10 vezes, pode usar o comando while, né? Enquanto o conte for menor, ou enquanto o contador, ou outra variável for menor do que 10, lá vocês vão pedir o nome do piloto, vão pedir a distância e o tempo que ele usou para percorrer. Por exemplo, vocês vão de Tubarão até Florianópolis. Vocês percorreram, por exemplo, 200 quilômetros e levaram um tempo de 2 horas. Qual foi a velocidade média de vocês? Não é a distância dividida pelo tempo, 200 dividido por 2. Então, se vocês levaram 2 horas para percorrer 200 km, a velocidade média foi de 100 km por hora, né? Beleza? Beleza. Sim. Tá. Então é simples, vocês vão ler o nome do piloto, a distância e o tempo. Tendo a distância e o tempo, vocês calculam a velocidade. Daí é só dizer, né? A velocidade média do piloto tal foi de tantos quilômetros por hora. Entenderam o primeiro exercício? Sim, no caso, para cada contagem, daí vai executando a mensagem. Isso, para cada contagem vai executando a mensagem. Tá. Mais alguma dúvida? Tranquilo. Tá. O exercício 2. Realizarei uma viagem de vários dias em uma caravana com 20 automóveis. Gostaria de saber a quilometragem média por litro de gasolina feita por cada automóvel. Para isso, anotarei a quilometragem no velocímetro ao sair de viagem e depois ao chegar. Também vou somar toda a quantidade de litros de gasolina que comprar para o carro. Construa uma classe que calcule os quilômetros realizados, né, e a média que o automóvel fez por litro de gasolina. Então, vocês vão fazer uma caravana aí, vão sair, sei lá, vão daqui para a Argentina, por exemplo. Então, quando vocês saírem com o carro de vocês, vocês vão olhar lá no velocímetro. O carro está com 1.000 quilômetros. Aí, tu vai abastecendo, abastece R$200, abastece 300. Ali, deixa eu só ver, anotarei a quilometragem. Vou somar a quantidade de litros de gasolina. A primeira abastecida tu botou 40 litros, a outra tu botou 30, a outra tu botou mais 40, e assim tu vai somando. Quando tu chegar de viagem, tu vai chegar em casa, tu vai olhar. O carro está com 5.000 quilômetros. Então, tu percorreu o quê? 4.000 quilômetros, que tu saiu de casa... Desculpa, pessoal. Tu saiu de casa, estava com 1.000 quilômetros, certo? Então, tu percorreu 4.000 quilômetros. Se nesses 4 quilômetros tu gastou, por exemplo, 300 litros de gasolina, um exemplo, qual é a média que o teu carro fez? Como é que vocês fazem para fazer uma média quando vocês pegam o carro, quem tem carro, quando pega o carro do pai para fazer uma média, quantos quilômetros o carro está fazendo por litro? A quantidade de quilômetros que tu rodou dividido por quantos litros de gasolina tu gastou? Então, nesse exemplo que eu dei ali, vocês percorreram 4.000 quilômetros e gastaram 300 litros de gasolina, então tem que pegar o 4.000 e dividir por 300. Tu sabe que o teu carro fez X quilômetros por litro. Entenderam a ideia? Sim. Alguém tem dúvida? Não. Ô, professor, eu tenho uma dúvida numa coisa, olha só. Pode falar, Gustavo. Por exemplo, por exemplo, eu vou pegar o professor está na questão 2. Tá, não, eu vou pegar um exemplo da questão 2 mesmo. Por exemplo, assim, tu vai fazer a contagem lá, daí tu vai pedir o quilômetro, pedir
as informações ali para poder fazer o cálculo, certo? Certo? Daí, para exibir a mensagem para a pessoa, dizendo o tanto que ela gastou e tal, eu boto o J-Option Pane ali para exibir a mensagem antes do conte mais ou depois do conte mais? Eu acho que E antes, né? não interfere, tá, Gustavo? Ele Não tem que interfere? não, ele tem que estar dentro da estrutura, porque para cada, né, para cada automóvel ele vai mostrar mensagem. Ah, tá. Por isso, porque, tipo assim, porque senão ele ia terminar a contagem ali, não ia exibir a mensagem, e daí ia ficar passando sem exibir, no caso. Isso, ele tem que estar dentro da estrutura. Ele Ah, tá. pode estar antes do incremento da variável de controle ou depois. Beleza. A variável de controle ela só não pode ser incrementada dentro do comando condicional, dentro do if que Aham. eu mostrei para vocês, tá? Beleza. Mais alguma pergunta, galera? Então, pra mim era só. Posso prosseguir para o terceiro? Sim. Terceiro, em uma concessionária de automóveis foi realizado um feirão, sendo que existiam 3 categorias de automóveis à venda. Cada categoria possui um preço de acordo com a tabela abaixo. Categoria 1, R$ 10.000. Categoria 2, R$ 15.000. Categoria 3, R$ 20.000. Sendo que na venda do automóvel, o cliente irá informar o tipo de pagamento. 1 para pagamento à vista, 2 para financiamento. Caso o pagamento seja à vista, cada categoria possui um desconto diferenciado da seguinte forma: categoria 1, 3%, categoria 2, 5%, categoria 3, 7%. Visitaram a feira 50 pessoas e cada uma adquiriu um automóvel. Construa uma classe que calcule e mostre a categoria que foi mais vendida e a que foi menos vendida e o total arrecadado no feirão. Então, o que vocês vão fazer? Pode fazer com menos, tá? Em vez de fazer para 50, para vocês testarem. Uma estrutura de repetição que vai pedir para o usuário qual é a categoria do carro que ele vai comprar, vai ser categoria 1, 2 ou 3, e qual vai ser a forma de pagamento. Forma 1, à vista, e 2, financiamento. Então, daí vocês vão fazer um comando if. Se categoria for igual a 1 e tipo de pagamento for igual a 1, ele vai ter um desconto de 3%. Se não, o preço fica normal. Até aí, tranquilo? Tudo certo, até aí tudo certo. Tá. Muito tranquilo. Vocês precisam ter também 3 variáveis contadoras. Uma para a categoria 1, uma para a categoria 2 e outra para a categoria 3. Por quê? Ali no final ele não pede, mostra a categoria que foi mais vendida e a que foi menos vendida. Então, se 20 pessoas compraram o carro da categoria 1, lá na variável, sei lá, conte 1, tu vai ter 20, né? Se 10 pessoas compraram o carro da categoria 2, lá na variável conte 2, tu vai ter 10. Estão lembrados da variável contador, né? Tá, eu acho que sim. A gente explicou na aula passada os alunos aprovados. Lembra que eu fiz lá alunos aprovados? Ah, tá, que daí vai aprovados mais um, no caso. Isso, Ah, tá. é a mesma ideia, só que aqui tu vai somar por categoria. No final da execução, vai ter 3 variáveis contadoras. Uma da categoria 1, outra da 2 e outra da 3. Aquela que tiver maior valor vai ser o quê? Aquela que foi mais vendida no feirão. E aquela que tiver menor valor vai ser aquela que foi menos vendida no feirão. Captaram a ideia, galera? Agora sim, agora eu captei. É o mesmo exemplo lá do que eu fiz na aula passada, do alunos aprovados e o aluno em exame. Lá tinha 2 variáveis contadoras. Aqui vão ter 3 porque são 3 categorias. Vão ser 3 somas, no caso, né? Isso, categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Não, beleza. Posso prosseguir? Por mim, sim.
Mais alguma observação, alguém? Tranquilo, tranquilo. O exercício 4. Construa uma classe que para uma amostra de 10 pessoas receba o valor do salário. Receba o valor do salário. O número está errado ali, tá? Receba o valor do salário e o valor de um financiamento. Depois vocês corrijam ali, tá? Ó. E o valor de um financiamento pretendido. Caso o financiamento seja menor ou igual a 5 vezes o salário da pessoa, o programa deverá escrever financiamento concedido, se não escreverá financiamento negado. Por exemplo, o banco tem uma regra para conceder empréstimo. Só vai conseguir emprestar dinheiro se o valor que a pessoa quer financiar for 5 vezes menor do que o salário dela. Ou seja, menor ou igual a 5 vezes o seu salário. Tá, beleza. A pessoa ganha R$ 1.000. Ela quer ir lá no banco pegar 3.000 emprestado. O 3.000 é menor do que 5 vezes o salário dela? É menor, né? Porque se ela ganha 1.000, 5 vezes o salário dela vai dar 5.000. Então, 3.000 é menor do que 5 vezes o salário dela? É menor. Então, ela vai ter um empréstimo concedido. Senão, ela vai ter um empréstimo negado, porque o banco entende que se o valor for superior a 5 vezes o que ela ganha, ela pode não vir honrar aquele empréstimo. Entenderam a ideia? Sim, tranquilo. Sim, sim. Então, o que o algoritmo, o que a classe vai ter como leitura? O valor do salário e o valor que ela quer pegar de empréstimo. Daí vai ter um if, né? Se o valor do empréstimo for menor ou igual a 5 vezes o salário, coloca a mensagem empréstimo concedido, senão empréstimo negado. Esse exercício é só isso, tá? Não precisa contar nada, só dar essa mensagem. Beleza? Beleza. Podemos prosseguir? Por mim, sim. Exercício 5. Escreva uma classe que mostra a soma dos números inteiros pares de 2 a 200. Como é que a gente sabe se o número é par? Estão lembrados? Se dividido ele por 2, ele dá 0, se eu não me engano. Isso mesmo. Se o resto da divisão por 2 for 0, o número é par. Então, vai mostrar o quê? Vai mostrar a soma, né? Está compartilhado, é Word ou NetBeans? NetBeans. Para mim. NetBeans. Então, já vamos aproveitar aqui o NetBeans aqui, ó. Vou tentar ajudar vocês daquilo ali. Eu li o número. Quero ver se esse número é par. If número mod 2 igual a 0.
usei o comando em Visor. É o percentual, é a divisão. Se, né, o número dividido por 2, ou seja, o resto da divisão for igual a zero, o número é par. Então, ele não quer a soma dos números pares, então eu vou dizer que a soma vai ser igual ao quê? A soma mais o número. Claro, só tem que mudar lá depois em quanto, né? Ou para o i de 2 até 200, né? Entenderam? Sim, Está praticamente resolvido, tá? tudo certo. Dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Tá, vamos para o próximo. Deixa eu abrir o Word aqui. Tá. 7. Em uma loja de material de construção, os revestimentos cerâmicos são vendidos de acordo com a sua classificação no valor do metro quadrado. Classe A, R$ 23,40. Classe B, R$ 15,40. Classe C, R$ 8,40. Construa uma classe que, para uma quantidade de 5 clientes, receba a quantidade de metros de revestimento a ser comprado, sendo que a quantidade for superior a 20 metros e o tipo de pagamento for à vista, tem-se um desconto de 7,5% do valor da compra. A classe deverá mostrar o valor total arrecadado com as vendas. Então, o cliente vai comprar piso. Vai ser o tipo, a classe A, B ou C. Então, tu vai ler a classe que ele vai comprar, tu vai ler quantos metros ele vai comprar e tu vai ler o tipo de pagamento. Se ele for comprar uma quantidade maior do que 20 metros, se for pagar à vista, ele vai ter um desconto de 7,5%, né? Senão vai ser o que? O preço normal. Aí, no caso, para escolher a classe, usa aquela pode usar 1, 2 e 3, né? Pode usar 1, 2 e 3, porque a gente não aprendeu ainda a classe string para comparar string, tá? Ah, tá, beleza. Da mesma forma, vocês vão ter que ter depois aqui uma variável acumuladora, porque no final do dia, tu quer saber quanto é que a loja vendeu. Então, o primeiro cliente gastou R$ 500, o outro gastou 1.000. Então, é o 500 do primeiro mais o 1.000 do segundo. O terceiro gastou 2.000. É o 500 do primeiro, o 1.000 do segundo e o 2.000 do terceiro. Estão lembrados? Variável acumuladora que a gente fez na aula passada? É assim. Então, vocês vão ter que ir acumulando, que no final vocês vão dizer assim, ó, a loja arrecadou R$ 20.000 com a venda dos pisos, por exemplo. Podemos prosseguir? Sim. Exercício 8. Em uma danceteria, a cerveja lata é vendida a R$ 2,00 a unidade e o refrigerante a R$ 1,50 a unidade. E a água a R$ 1,00. Tá barato, hein? Tá barato, né? Ninguém mais tá saindo, vai baixar o preço, né? Depois que voltar ao normal, já reajusta tudo, né? Construa 7 uma pila lá. no mínimo, né? Construa uma classe que calcule a quantidade vendida de cada produto e o valor arrecadado total. A classe deverá repetir o cálculo para 30 pessoas e apresentar o produto que foi mais vendido e que foi menos vendido. Então, estou fazendo uma estrutura de repetição para ir de 1 até 30. Aí a pessoa chega lá e vai dizer assim, eu quero... Ele vai comprar refrigerante, água ou refri. Pode pôr o código 1, 2 ou 3. Daí ele vai dizer a quantidade que ele quer. Ele pode comprar, sei lá, 5 águas, 2 refri, uma cerveja ou vice-versa. Então, tu vai ter que ter o quê? Uma variável contadora para água, para cerveja e para refri. Porque no final tu vai ter que dizer qual foi o mais vendido. Se tu vendeu 20 águas, 30 cerveja e 50 refri, por exemplo. Qual foi o menos vendido e quanto é que a danceteria arrecadou no final. Que seria a soma de todos os produtos. Conseguiram entender? Sim, consegui. Perguntas, pessoal? Por mim, nenhuma. Tá.
eu vou parar a Se gravação. caso, Oi, pode falar. se caso tiver alguma dúvida na hora que a gente estiver fazendo exercício, pode chamar o professor, qualquer coisa? Imagina, fica à vontade, claro. Ah, então tá bom, obrigado. Eu vou parar a gravação aqui, porque senão vai ficar muito grande, tá? Mas eu tô online, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui, eu não vou perder a gravação, só um minutinho.